Shalom, pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Maravilha. É uma grande bênção estarmos aqui, depois de um evento fabuloso ontem, um caldo maravilhoso, estava de primeira. Mas o corpo de Cristo está doente. Precisa de ajuda. Às vezes você acha que sozinho você consegue levantar. Mas se você não tiver ajuda, você não conseguirá levantar sozinho. Glória a Deus. Amém, igreja? Você está comigo nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Eu quero dizer que os flamenguistas nessa noite ficaram felizes, conseguiram um empate suado nessa noite. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, né? Foi uma grande bênção. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Oi? 4, 23. Glória a Deus. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Mas eu quero dizer que a igreja, ela tem um poder muito grande. No versículo 24, diz: unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero dizer que quando os apóstolos ouviram isso, os principais dos sacerdotes, eles disseram ao povo, e o povo ouvindo aquilo, se levantaram unânimes, unidos, num propósito. Já falaram que nessa igreja algumas ministrações se repetem. E eu vou me repetir mais uma vez. A unidade da igreja é importante. O que nós vimos aqui é a unidade do corpo de Cristo. É a unidade de nós estarmos erguidos num só propósito, num só Senhor. Um Senhor que fez os céus, a terra e tudo que neles há, inclusive eu e você. Nós fomos criados por Ele, para a glória dEle. E quando nós temos esse entendimento, e quando aceitamos isso no nosso espírito, tomamos isso no nosso coração, nós, com certeza, como corpo de Cristo, não seremos mais enfermos nem doentes, mas seremos sadios. E levaremos saúde aos que estão doentes, aos que estão precisando do óleo de Gileade, do bálsamo que vem sobre
o corpo para curar o azeite que cura. Amém, igreja? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, quando temos esse propósito de unidade de corpo, conseguimos seguir unidos, unânimes, num só propósito. A oração, ela tem um poder tremendo. Ela pode mover os céus, ela pode mover a terra, ela pode mover principados, potestades, e lançá-los no abismo, que é o lugar deles. Deus criou o abismo, criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Não foi para o homem, mas foi para os demônios. Lugar de sentença e acusação, lugar onde eles são aprisionados, mas não para os filhos de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós temos essa certeza que temos que ter a unidade do corpo. Nós temos que ter a certeza que quando nós andamos em unidade, nós vamos viver um para o outro. E quando nós vivemos em comunidade, céus abertos. O que é uma comunidade? É um povo unido para o bem comum. Eu não vou criar uma firma para meu benefício somente, mas todos aqueles contratados serão beneficiados. Que Deus proveja isso na tua vida poderosamente e rápido. Precisamos de empresários nesse lugar. Precisamos de pessoas empreendedoras neste lugar. Precisamos de pessoas que venham fazer a diferença neste lugar. Homens direcionados pelo Senhor, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando um justo governa, o povo se alegra. Assim diz a palavra de Deus. Então, quando nós temos empresários do Senhor, ungidos de Deus, santos, eleitos, numa firma, essa firma, ela é tremendamente próspera e abençoada. Eu esqueci o nome dele, o primeiro nome, mas quando eu falar o sobrenome dele, vocês vão entender logo, que vocês usam quase todo dia. Colgate. Sabonete, pasta de dente e várias outras coisas. Servo de Deus. Consagrou a firma dele ao Senhor. E é uma das firmas, até hoje, mais próspera dos Estados Unidos no mundo inteiro. Então, por que não pode acontecer no nosso tempo isso? Por que no nosso tempo não pode se levantar homens e mulheres ungidas de Deus numa mega empresa que venha contratar e fazer a diferença, mostrar que não é por propina, não é com dólar na cueca que a pessoa vai enriquecer, mas com o direcionamento, com a inspiração de Deus, direcionamento do Espírito Santo, ela pode enriquecer sim, porque nós temos um Deus que é o dono da prata, é o dono do ouro, e nele estão os tesouros escondidos que ele pode entregar a qualquer um que queira, qualquer um que acredite. Então nós temos que ter na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, a certeza que essa palavra é fiel e verdadeira, e nós temos que vivê-la. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando nós aceitamos e que acreditamos nisso, acontece o que aconteceu. Quando o povo orou unânimes, a igreja começou a crescer, prosperou, ao ponto de Pedro, num discurso simples, mais de 3.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Não vou me estender muito, apenas 3 horas, apenas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus. O que está escrito ali, igreja? Quem sabe da história
Herodes prendeu Tiago e prendeu a Pedro. Tiago, ele passou a espada. E a igreja, quando soube, entrou num processo de intercessão e oração. Entrou num propósito de clamar pelo servo, pelo justo, por aquele que eles tinham amor e carinho. Pedro era um dos líderes da igreja. Então, naquele momento, a igreja, como um corpo, num só propósito, começou a orar, a clamar a Deus pelo livramento de Pedro. E vocês sabem que, eu já falei aqui, já comentei, que foi onde aconteceu a invenção da porta automática. Foi nesse caso. A criação da porta automática. Vocês já viram que quando alguns vão entrar, né, a porta do banco, você vai assim, a porta se abre. E foi aí a invenção de Deus. Pedro se levantou, 4 guardas de 12, imagina, 4 vezes 12 dá quanto? Hã? Imagine você, quase 50 soldados te guardando, você ali acorrentado, preso, e 50 te olhando. Daqui a pouco você se levanta e caminha no meio de todos eles, ninguém te vê, a porta está fechada, ela se abre automaticamente. E você vai embora, sai. Aí você chega na igreja. Você chega na igreja e a pessoa toma um susto. Ela está orando, está clamando por você, pedindo a Deus pelo teu livramento. E quando você chega, ela olha e bate a porta na sua cara e vai dizer, ela, o Pedro está ali fora. Se eu tivesse aberto a porta e visto Pedro, eu ia me lançar nos braços dele, a dar um abraço nele. Cara, que bom, que Deus te livrou. Mas a pessoa fechou a porta na cara de Pedro e correu para avisar que Pedro estava lá fora, esperando. E às vezes nós clamamos, acreditamos, buscamos, e quando está chegando, a gente não acredita que é para nós. Como é que pode isso? Não crê no poder do clamor da tua oração. Eu quero que você entenda que quando você tem a certeza que o teu clamor, a tua oração, é ouvida por Deus, ela será atendida de uma forma formidável e poderosa. Então, para isso, nós temos que entender que nós temos que ter comunhão com os outros. Por que eu estou falando isso? Porque principalmente os casados, quando são casados, as orações elas são impedidas quando não há uma comunidade, quando não há um entrosamento, quando não há uma simbiose, quando não tem um comprometimento, as orações são impedidas. Aí a família padece um sofrimento, uma necessidade, porque clama e não recebe, porque as orações estão sendo impedidas, estão sendo bloqueadas, porque não está tendo comunhão do casal. Apesar que tem algumas crianças aqui, mas eu vou falar. Você não pode deixar de ter uma relação amorosa com o teu marido, com a tua esposa, a não ser quando está no processo de jejum e oração. Fora isso, você tem que ter, porque esse é o teu dever, esse é o teu compromisso. Quando você fez aliança, quando você assumiu perante Deus e os homens, você tem que honrar esse compromisso. Se não for para orar e jejuar, meu irmão, entenderam, né? Fora isso, não vejo outro motivo. Ficou bicudo? Meu irmão, vem cá antes que o sol se ponha, vem cá, vamos conversar, senta aqui. E vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos nos alinhar. Porque essa é a comunidade, essa é o corpo. Quem faz parte da rede de homens aqui, eu falei, o chefe do corpo, quem é, né? Quem estava na reunião sabe muito bem quem é o chefe do corpo.
Então o corpo tem um chefe, tem um cabeça. E assim é a família, tem um cabeça. Então ninguém pode ser mais ou querer ser melhor. Mas tem que ter a unidade do corpo. Porque o braço sem as pernas não é nada. As pernas sem os braços não é nada. A cabeça sem o tronco não é nada. Imagina um cego e um maneta, sem as duas mãos. Aí o maneta fala para o cego: nossa, que mulher linda está passando aqui agora. Aí o cego passa a mão nela. Quer dizer, eles trocaram a ofensa, é uma piada, mas trocaram a ofensa um com o outro, porque o maneta falou para o cego que não podia ver, que a mulher era bonita. Aí o cego automaticamente falou: passa a mão nela. Ele não tinha a mão. Então quer dizer, às vezes nós trocamos farpas com nossos irmãos, assim, sem perceber. A palavra foi. Depois da palavra lançada, ela não volta. É uma flecha lançada, não volta mais. Aí vai ser que nem aquela história que o pastor Sérgio conta aqui, pontualmente, que a águia foi atingida pela sua própria pena. A nossa igreja está doente. A nossa igreja precisa ser curada, sarada. E hoje o óleo está descendo neste lugar para sermos tratados, curados. Definitivamente. Porque não vai caber mais ficar subindo e descendo. Nós temos que ser unânimes, unidos num só propósito, num só corpo, num só Senhor, num só objetivo. Amém, igreja? Alguns aqui talvez nunca me viram fazer, mas de vez em quando eu me prostro mesmo no chão, não me interessa qual igreja eu esteja. Eu posso estar na Assembleia de Deus, posso estar na Batista, eu posso estar em qualquer comunidade. Se eu sentir vontade de me prostrar, eu vou me prostrar, não quero nem saber. Eu já coloquei isso no meu coração. Depois me critiquem, me julguem, me sentenciem, mas eu tenho isso em mim. Então, quando eu senti o peso da responsabilidade da palavra de hoje, me prostrei. Porque eu sabia que hoje eu teria que falar alguma coisa que eu não costumo falar. Mas é necessário falar. Então, quando eu me prostrei aqui, foi pelo peso da responsabilidade da palavra de hoje. Aquele que ouvir o que o anjo diz à igreja, esse alcançará a libertação e a cura. Está no livro de Apocalipse segundo Carlos. Amém? Queridos, dão num propósito, a unidade do corpo. Não adianta o braço querer ir para um lugar e as pernas querer ir para o outro. Não adianta a cabeça falar que é por aqui se os teus pés estão querendo por ali. Não adianta. E outra coisa, Efésios capítulo 1, versículo 4. Hoje, Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu quero que você entenda como Deus te vê. E o título que a gente pode dar vai ser prestígio. Não é chocolate, não é uma barra de coco envolvida por chocolate, tá? Mas prestígio. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor é um estado de emoção, sim ou não? Hoje eu estou amando. Hoje eu estou feliz, estou amando. Hoje eu estou triste, não estou amando. É assim que funciona? Sim ou não, igreja?
Hã? É assim que funciona? Eu quero te falar que Jesus Cristo, quando estava sofrendo, amargurado, quando estava sendo ali vitimado naquela cruz, ele olhou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, demonstrando um amor tão grande, tão profundo. E ele estava ali triste, estava amargurado, porque o pecado de toda a humanidade, de todas as eras. Imagine você ter misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia? Sabe o que é misericórdia? Misericórdia, numa ilustração, é você pegar a miséria alheia para você. É você pegar a miséria da pessoa e trazer para você. Imagina Jesus pegando a miséria de todos, de toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as eras, para ele. E ele dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes, porque eu não fui escolhido para ministrar, ou porque eu não fui escolhido para cantar, porque eu não fui escolhido para levar uma palavra, porque eu não fui escolhido, eu fico amargurado, fico ressentido, e eu deixo aquele sentimento brotar no meu coração, aquela raiz de amargura crescer no meu coração, e para arrancar, só Jesus. Imagine você arrancar alguma coisa que está presa no teu corpo, como a unha encravada. Lembrei. Cadê a Bia? Imagine você ir ali, até arrancar aquele mal pela raiz. Quando você começa a arrancar, você sente dor, você para. Tem que ser uma outra pessoa, porque ela não vai sentir a tua dor. Mas aí ela vai tirar, porque você mesmo não irá conseguir. Então você precisa entender que o amor não é uma emoção, que hoje eu amo porque eu estou alegre. Eu amo porque eu quero amar, eu desejo amar. Quando você lê Romanos capítulo 9, você não vai entender nada. É verdade. Quando você lê Romanos capítulo 9, você não vai entender nada. Você simplesmente tem que aceitar e acabou. É simples assim. Aceita ou não. É simples assim. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E acabou. Assim Deus falando. E nós temos que entender e aceitar. Não entender, mas aceitar. Compreender. Você está comigo nessa noite? Tem coisas que você não irá entender, nem compreender, porque a tua razão natural humana não pode captar o que é a soberana vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável para o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida e para a obra dEle. Ele quer te usar com poder e grande glória. Mas o propósito que Ele vai te usar e como Ele irá te usar é com Ele. Não cabe a você escolher como vai ser usado. Não cabe você escolher como irá falar. Não cabe você escolher como irá vestido. Mas Deus estabelece como deve ser e acabou. Amém ou não amém? Glória a Deus. Às vezes, nós perdemos muita chance na nossa vida porque queremos compreender naturalmente aquilo que não pode ser compreendido. Imagina Deus ter que escolher entre Jacó e Esaú. Nasceram da mesma mãe, do mesmo pai. E aí? Deus escolheu Jacó. Aí, mas por que não escolheu Esaú? Ele escolheu e acabou.
Acabou. Não tente compreender, porque há coisas para os judeus que fazem sentido, mas para nós, ocidentais, nós não iremos compreender. Mas como igreja, quando nós entendemos que nós somos igreja, e nós entendemos a missão da igreja, nós compreendemos todas as coisas que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, o que é do Senhor e Ele revelou é nosso. O que é do Senhor e Ele não revelou, não é para nós. Amém, igreja? Você está comigo nessa noite? Glória a Deus. Eu quero que você entenda que Deus já estabeleceu você para um propósito. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para isso. Você tem um chamado, uma missão importante. Você não nasceu simplesmente para ficar sentado no banco. Hoje, na escola dominical, o Fernando falou uma coisa com muita propriedade, que você não é crente de cadeira. Você não é para ficar somente na cadeira, mas você é escolhido para fazer um propósito que Deus já estabeleceu para a tua vida. E ele falou isso com tanta clareza, que até eu compreendi. E é uma grande bênção quando nós entendemos isso. É uma grande bênção quando nós entendemos que nós somos corpo, e unidos nós seremos invencíveis. Porque vamos entender aquilo que Paulo fala, que quando suportamos uns aos outros, nós fazemos o amor de Cristo na nossa vida ser verdade. Amém? E quando avançamos como igreja, como corpo unido, as portas do inferno, elas não irão resistir. Ontem eu vivi isso aqui, ou quer dizer, hoje, né, de manhã. Hoje de manhã, 3 horas da manhã, tá os malucos na rua, levando uma palavra a moradores de rua, os loucos de Deus. Aquele que Deus pega para confundir as coisas sábias desse mundo. Tem pessoas ali que não entenderam nada. Com certeza nos chamaram de malucos. Com certeza nos chamaram de loucos, doidos. Até a gente mesmo, no determinado momento, será que nós estamos fazendo aqui? Até uma coisa engraçada. Mas quando nós entendemos a importância, até comentei com o pastor Sérgio, às vezes, 50, um volta. Mas já valeu. Mesmo que os 49 não voltem, mas aquele voltou, já é uma grande bênção, já é um grande livramento, já valeu. Agora tem que estar no mesmo espírito, tem que estar no mesmo coração, tem que estar no mesmo propósito, no mesmo sentimento, porque o corpo é um só. A vontade de Deus é uma só para a sua igreja. E nós não podemos estar caminhando assim. Eu coloquei um propósito também de vir às consagrações no sábado, e por um momento eu perdi o sono, só fui dormir 5h30 no domingo, aí quando eu acordei já era quase 11 horas. Mas nós somos corpo. Se eu posso, por que não venho? Se eu posso vir, por que eu não venho? Porque eu não quero. Não o meu querer, mas o querer da igreja, o querer de Deus, o querer da comunidade de Céus Abertos, que precisa desse ministério neste lugar. Ah, eu não vou na rede tal, não vou na rede tal, não quero ir. Por quê? Você não está numa outra igreja, você está nessa. A regra é uma só, a regra é clara. Né? A regra é clara. Se eu estou debaixo de uma cobertura e tem aquela regra, eu vou seguir, mesmo não querendo seguir, mas eu vou, porque eu estou debaixo de uma obediência. E o princípio do cristão é obedecer, não querer entender. Imagine Moisés, quando estava diante do mar, montanha de um lado, montanha do outro, o mar na frente, e o inimigo atrás, ele, Senhor, eu quero entender porque esse ministério aqui agora, eu quero entender essa situação aqui agora, me explica. Moisés, faz o seguinte, mete o cajado aí na água aí, separa e vamos embora.
Depois a gente se entende. Meu irmão, tem coisas que não dá para você entender, querer explicação nenhuma. Simplesmente faz e acabou. Amém ou não amém? Glória a Deus. Estou meio invocado hoje. Glória a Deus. E quando a gente tem esse entendimento, o inimigo é envergonhado, é jogado por terra. Glória a Deus. Eu quero te falar aqui, quando você já... Efésios capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, nós lemos que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. No versículo 5, nos diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que é beneplácito? Eu não sabia. Isso me incomodava anos e anos, quando o pregador falava, o beneplácito da sua... Meu Deus, eu não sei o que é isso, da sua vontade. Até que um dia, cheguei em casa, me lembrei, porque às vezes você chega em casa, você fica com dúvida, você chega em casa e esquece. Aí um dia eu cheguei em casa, lembrei, aí fui para o dicionário, procurei e vi. O que é beneplácito? Você sabe? Quem quer saber? Amém? Simplesmente aprovação. Você é aprovado. Olha só que maravilha. Deus te predestinou ser aprovado porque é a vontade dEle. É a vontade dEle te aprovar. E acabou. Quando eu tenho esse entendimento e pego no meu espírito, tomo posse dela, eu vivo a plenitude de Deus. Porque a plenitude de Deus é um todo. A plenitude não é um pouquinho, um pouco aqui, um pouco aqui. A plenitude é tudo, tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Eu não sei explicar o que é tudo. Você sabe explicar o que é tudo? Eu não sei, mas eu sei dizer que tudo é tudo. E acabou. Pronto. Tudo. De tudo eu não tenho falta. Porque Deus em mim é tudo. Ah, o meu namorado ainda não veio. Deus me prometeu há 2 anos, há 3 meses, há 14 dias, há 10 horas que ele ia vir e não veio. Mas Deus é a plenitude na minha vida, Ele é tudo na minha vida. Ah, já estou casado há 10 anos, ainda não gerei um filho. Mas Deus é a plenitude na tua vida. Ah, a porta aberta que Deus me estabeleceu, até agora não se abriu. Mas Deus é plenitude na tua vida. E sabe de uma coisa? Vai acontecer amanhã. Quem toma posse dessa palavra? Amém. Aleluia. Aleluia. Agora que o Fernando chegou, falei de você ainda há pouco aqui. Falei mal, mas tudo bem. Me perdoa. E eu quero te falar o seguinte. Agora que eu vou entrar na pregação, começo a pregar aqui. Amém? 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Eu acho que eu nunca falei tanto na minha vida. Ai, ai. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Me ajuda aí, Rodrigo. Ah, tinha que botar um pouco de açúcar nessa água aqui hoje, hein? Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Pastor Sérgio, ontem falando de novo, ele já tinha falado aqui algumas vezes, aí ontem ele falou de novo do espinho na carne de Paulo. Que o espinho na carne de Paulo é para que ele não se tornasse Saulo de novo. E eu falei, caramba, coisa maravilhosa, porque Deus levou ele ao terceiro céu. É uma dificuldade de nós chegarmos ao primeiro.
Deus levou Paulo ao terceiro. Aí imagina você um jovem com 20 anos, 25 anos, ser colocado na tribuna sacerdotal, ser um dos maiorais dos fariseus, entendedor da toda a lei de Israel, sabendo a Bíblia de Apocalipse a Gênesis. Qualquer coisa que você soubesse, ele falava. Qualquer assunto que você puxava, ele falava. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo era o cara. Pensa num cara importante. Era o mega, ultra, supra, power. Era Paulo. E quando ele, ao ponto, a importância dele era tamanha, tão grande, que ele chegou para os caras e falou assim: olha só, eu quero carta em branco, me dá carta em branco aí, assina, carimba, sela, que eu vou atrás desses tal de cristãos aí e vou baixar o cacete neles. Vou prender eles, mulheres, crianças, velhos, homens, vou prender todo mundo. Paulo era o cara. Imagina um cara reconhecido pelo homem. Ele já era o cara. Aí Deus transforma ele em Paulo e leva o cara lá no terceiro céu. Agora imagina se ele não tem esse espinho na carne. Como ele seria? Se, como Saulo, ele pediu carta em branco para... Imagina se ele não tem esse espinho na carne, visto o terceiro céu, ouviu coisas que, para nós, ele fala, cara, o cara é tremendo. Imagina, Silvia, eu falei assim: Silvia, ó, não vou falar para você não, porque você não vai compreender. O que você vai pensar de mim? Então, aí eu vi coisas, Deus me falou coisas, que para vocês meros mortais não pode ouvir, vocês não vão compreender. Aí Deus permitiu que um mensageiro de Satanás viesse para ele saber que o Saulo que ele era não poderia mais existir. E você não pode deixar o Saulo da tua vida existir mais. Se você foi sepultado pelas águas do batismo, então você tem que viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque agora você tem um novo nome. Você tem uma nova história. Amém, igreja? Quem está me entendendo nessa noite aqui? Aleluia. Então, quando você entende isso, que você não pode mais ser Saulo, mas tem que ser Paulo de Deus, você vai entender o propósito do teu chamado. Amém, igreja? Coisa linda, né? Roubou minha atenção aqui, mas tudo bem. Está perdoada. Aleluia. Então, o orgulho de Paulo não poderia ser o tropeço na obra de Deus. O orgulho de Paulo não poderia paralisar o crescimento da igreja de Deus. O orgulho de Paulo não poderia atrapalhar a missão de Deus. E quantas das vezes nós deixamos o nosso orgulho atrapalhar a obra de Deus na nossa própria vida? Aí eu lembro daquele camarada, esqueci o nome dele, que diz assim: quebra o meu orgulho, né? Coisa linda. Aleluia. Maravilha.
Aleluia. O tempo de cura chegou. Aleluia. Você sairá curado dessa noite. O teu Senhor está nessa noite aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia agora. Quebra, Pai, nessa noite. Aleluia. E assim será feito nessa noite em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo 15. Estou terminando a introdução para a gente encerrar. Amém. Estou aprendendo com o pastor Sérgio. Glória a Deus. Romanos capítulo 9, versículo 15, diz assim: pois ele diz a Moisés, não sei se é essa? Romanos capítulo 9, versículo 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Aquela está melhor. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, né? E o Senhor te escolheu nessa noite para ter misericórdia e compadecer de você nesse lugar. Esse é o lugar de misericórdia. Esse é o lugar de você receber a tua cura, a tua compaixão, o teu amor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Aqui eu volto de novo naquilo. Será que a minha empresa, será que o meu negócio, será que o projeto para o meu filho não está nisso? Será que não? Claro que está. Claro que está inserido em tudo isso. Porque é toda. Não é uma fração, mas é toda. E de novo, eu não sei te explicar o que é toda. Eu não sei. Eu só sei que é toda. Amém? Amém? Glória a Deus. E quando você sabe que você é herdeiro e tem direito a toda a herança, toda, você vai pegar só metade? Você vai pegar só um pedacinho? Ou você vai pegar toda a herança? Hein, igreja, você está comigo nessa noite? Amém? Você vai pegar toda ou não? Você tem direito a toda a herança, toda. E por que você só quer pegar o que acha que tem direito? Você tem direito a toda. Você não tem direito a um pedacinho só, mas é a toda herança.
toda. Quando você tem esse entendimento, aí sabe que isso me recorda? Que a justiça do Brasil, na verdade não é a justiça do Brasil, né? A justiça do homem, ela só beneficia aquele que tem o conhecimento. Se você tem o conhecimento, você tem direito. Mas se você não tem o conhecimento, você não tem direito. Então, quando você tem o conhecimento de toda herança, você vai pegar toda herança. Mas quando você tem um entendimento de uma parte da herança, você vai pegar só aquela parte da herança. E você fica satisfeito com aquilo. Aí você vive na mesmice constante, porque você ficou só naquela parte. Pegou só aquele pedacinho. E você não sabe que eu tenho direito ao todo. Aí eu lembrei de uma ilustração tremenda aqui. Um casal. Eles foram fazer um cruzeiro, naqueles transatlânticos maravilhosos, com tênis, piscinas, um monte de coisa. Aquele que tem até o Roberto Carlos cantando. Aí, você vai nesse cruzeiro. Aí você compra a passagem. Aí o casal não tinha mais dinheiro, porque gastou todo o dinheiro na passagem, na roupa. Aí não tinha mais dinheiro. Aí quando tinha que comer, eles não comiam. Ficavam naquele biscoitinho que eles tinham levado na bagagem, na mala. E passaram o cruzeiro todo ali, bebendo água, comendo bolacha. Aí, um dia, o comandante, o capitão do navio, do cruzeiro, vem cá, cadê os hóspedes da cabine e tal? Eles nunca apareceram aqui. Aí mandou o marinheiro lá chamá-los. Aí eles, não, que a gente não quer não, a gente não estava com vergonha de falar que eles não tinham dinheiro. Aí vocês viram um camarada aqui no chão. Aí, quem veio? O pastor da igreja. E veio a família dele levantar. O anjo da igreja veio me levantar. A minha família veio me levantar. Vocês entenderam, né? Aí, o capitão mandou o marinheiro chamar. Aí eles não disseram que não tinha mais dinheiro. Aí ficaram com vergonha. Ah, não, vamos ficar mais aqui mesmo. Aí o marinheiro percebeu que eles estavam com vergonha de dizer que não tinha recurso. E quantas das vezes a tua vergonha faz com que você continue envergonhado, mesmo sem dizer que está com vergonha? Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha estender a mão solicitando ajuda. Não é vergonha. Amém? Amém, igreja? Você pode me dar um amém? Aleluia. Então, quando o marinheiro percebeu que eles estavam com vergonha, o marinheiro falou assim, olha só, deixa eu ver a passagem de vocês. Aí eles mostraram. Aí, olha, aqui está dizendo, vocês têm direito a todas as coisas que estão no cruzeiro. Todas. Vocês podem tomar banho de piscina, vocês podem jogar tênis, vocês podem comer, vocês podem usufruir do bar, vocês podem todas as coisas que estão no cruzeiro, porque vocês já pagaram por isso. E eu quero te falar que Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário por todas as coisas que você tem direito. Você não precisa mais pagar nada. Eis que foi pago um alto preço. Você tem direito, você é herdeiro. Só tem que tomar posse. Josué, o povo agora é teu. Leva eles para a terra para tomar posse da terra. Moisés, meu servo, já é morto. Agora é contigo. Só faz uma coisa. Toma.
Toma, medita nela dia e noite. Dia e noite. E tudo que você fizer, eu prosperarei. Tudo que você fizer, será bem sucedido. Eu te dou a terra. Eu te dou a terra. O único povo nesse mundo que tem verdadeiramente o direito da terra são eles. Nós somos porceiro. E mais uma instrução hoje, na escola dominical, é que nós temos que ser agradecidos por sermos enxertados na videira. Nós fomos enxertados na videira. E por sermos enxertados na videira, agora nós também fazemos parte dela. Amém, igreja? Então agora eu tenho direito, porque eu sou parte da videira. E a videira é Jesus. Ela que produz. Aleluia. Você está entendendo? Eu quero te falar que você não é simplesmente crente de cadeira. Você tem que levantar, como o professor na escola dominical falou hoje. Você não pode ficar somente sentado, ouvindo somente. Tem que colocar em prática. Amém? Amém, igreja? Oh, glória. Aleluia. E para terminarmos, eu quero que você entenda que no capítulo 8, versículo 32, ele fez essa loucura de crucificar o seu único filho por amor a você e a mim. E qual é a loucura que você está esperando Deus fazer para provar o amor dele a você? Agora eu te pergunto, qual é a loucura que você está disposto a fazer para provar o teu amor a ele? Fazer um esforço de irmos num café de líderes em Araruama? Hein? Hein, igreja? Aleluia. Qual é a loucura? Saímos sexta, quarta, 9 horas da noite para levar comida para mendigo? É muita loucura para mim, não vai dar. Você é igreja ou não é igreja? Você é igreja ou não é igreja? Só meia dúzia é igreja? Sabe o que significa a palavra igreja? Onde está aquele moço lá, bonitão lá, ó, do meu tamanho? Quer dizer, maior do que eu. Acho que quase ninguém é menor do que eu, né? Aí, a igreja é isso aqui, ó. Quando acaba o culto, nós somos igreja. Porque nós saímos. A igreja é sair. É sair do teu conforto, é sair da tua segurança. E se entregar, se render nos braços de Jesus, porque Ele é o teu conforto, Ele é a tua segurança, é Ele que te protege e te guarda. Amém? Sem Ele você não pode fazer nada. E é debaixo da sua poderosa mão que você realiza todas as coisas. Aleluia. Te confesso que para mim foi uma grande surpresa essa palavra nessa noite. Gálatas capítulo 6, versículo 3. E eu prometo que em breve eu terminarei. Gálatas, Rodrigo, me ajuda aí. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Aleluia. Amém? Já está lá?
Mas vamos até o 10, tá? Se alguém cuida de ser alguma coisa, eu sou pastor, eu sou auxiliar do pastor Sérgio, da pastora Rita, que maravilha, eu sou. Não sou nada. Estou me enganando a mim mesmo. Estou achando que eu sou alguém. Estou me enganando. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Está ficando estreito, né? Porque cada qual levará a sua própria. Você não é crente de cadeira. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem faz isso? Edilson, não sei se eu vou te envergonhar ou te exaltar. Vamos descobrir agora, aqui e agora. O pastor Sérgio falou uma palavra. Se eu tenho uma importância na tua vida, você pode me dar esse serviço? O que você fez? Ele deu o serviço. Ele doou o serviço. Sem esperar retribuição. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amém? Paulo vai dizer que as credenciais do apostolado dele eram os sinais, os prodígios e as maravilhas. A única coisa que ele pecou, sabe qual foi? De não ser sustentado por eles. Porque ele tinha esse direito. O único pecado de Paulo, e ele pediu perdão por isso, de não ser sustentado pela igreja. Porque ele tinha esse direito. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. Se você está ceifando egoísmo, o que você está ceifando? O que você está plantando? Contenda. O que você está plantando? Alegria. O que você está plantando? Amor. O que você está plantando? Esperança. O que você está plantando? Comunhão familiar. Cumplicidade familiar. O que você está plantando? Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Mas o que semeia no Espírito, aleluia. Quantos estão semeando no Espírito aqui? Amém? E se não nos cansemos de fazer o bem, se não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que, voltando ao versículo anterior, cada um deve levar a sua própria carga. Porque, Felipe, foi o Rodrigo que o pastor fez aquela brincadeira, né? Botar um nas costas do outro. Não, foi o Cebola. Então, se a minha carga é levar o Felipe, e o Felipe traz a Ludmila junto, eu vou desfalecer. Cadê? Volta lá. Aí, se eu vou levar, mas aqui é bem provável que eu vou desfalecer, porque a carga está muito pesada nas minhas costas.
E quanta carga está pesada nas costas deles? Eles podem desfalecer. Quanta carga está pesada sobre as suas costas? Quanta carga a esposa está levando porque o marido não quer dividir a carga com ela? Quanta carga o marido está levando porque a mulher não quer dividir com ele? Quanta carga os pais estão levando porque os filhos não querem dividir com eles? Eles vão desfalecer. É isso que Paulo está falando. Por isso que comunidade, como igreja, nós temos que se unir, se ajudar, para que possamos chegar todos, não desfalecidos, mas firmes. Amém? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí, pastora Rita, I love you. Eu vou levar o alimento para os moradores de rua. E os da fé? E os daqui? Como ficarão? Sabendo que outros que não são, estão recebendo. E ele que precisa não recebe. Agora vocês entenderam porque eu chorei, né? Muda aí. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Paulo, ele poderia pedir ao um discípulo dele para escrever, mas era tão importante essa mensagem que ele mesmo escreveu de próprio punho. E quanto tempo você mesmo está dedicando à obra do Senhor? Porque ela é importante demais para que você delegue a outro fazer. Porque já diz um provérbio no mundo: se você quer bem feito, faça você mesmo. Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia. Amém. E agora, peraí, estamos em qual versículo? Já estamos no 11? Aleluia, era até o 10. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, para fecharmos agora e acabou. Aleluia. Eu não vou pedir que nem o pastor Sérgio, quem me dá 5 minutos não, tá? Pode deixar, ficar tranquilo. Vai dar 10? Valeu, Deus. Glória a Deus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6. E vamos entender agora o que somos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Quem é livre aqui? Eu quero te falar que você está enganado. Rogo-vos, pois, eu mesmo, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com todo o quê? Então, se eu estou sendo humilde? Não estou. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Eu não vou sair com aquela irmãzinha não, porque ela fala demais. Eu não vou com aquele irmão não, que aquele irmão, poxa, eu quero... Né, não, é muito pesado, não vai dar não. É o corpo. Ninguém é aqui. Por isso que eu sou assim, bonitão, lindão, né? Mas você tem que me suportar em amor.
Por isso que as nossas diferenças, não como o mundo e como a Globo quer mostrar, não. As diferenças, que aquilo ali é do diabo. Mas a diferença aqui, suportando nas nossas diferenças, em amor. Amém? Então, Luiz, estamos juntos na responsabilidade. Não esqueci, não. Quer dizer, eu tinha esquecido, mas o Espírito Santo acabou de me lembrar. De nós estudarmos a palavra. E procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. A unidade do Espírito. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então não tem um espírito diferente do teu, não. Um só Espírito. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. E definitivamente. Está com o versículo, Rodrigo? 3. Vamos lá agora, rápido. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, igreja, vamos ler juntos? Num só corpo, num só Espírito, num só propósito, numa unidade, no mesmo texto? Agora, vamos lá. Amém? Aplauda o Senhor, então. Aleluia. Você não está num corpo para ser individual, mas para fazer parte dele. Porque você tem um Deus, um Pai, que é Pai de todos. Ele não é meu pai só, ele é Pai de todos. Se ele é teu pai e é meu pai, logo você é meu irmão. Se você é meu irmão, então nós temos que andar em comunhão. Se nós andamos em comunhão, logo nós temos as bênçãos do Senhor. Porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena as suas bênçãos. Amém? Amém, igreja? Então se prepare para as bênçãos do Senhor, que te alcançarão. Aleluia. Na comunhão, o Senhor ordenará as suas bênçãos. E elas nos alcançarão. Né, Gracinha? Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu quero te falar nessa noite, que se você abriu para essa palavra, receber no teu espírito, você foi curado, liberto, restaurado, para a honra e glória do Senhor, porque aprove a Ele te vocacionar para a obra que Ele já estabeleceu na tua vida. Você não é para ficar de braços cruzados, não é para ficar sentado, mas para fazer o ide dele, como igreja do Senhor, eleita, santa e imaculada, para resgatar os cativos perdidos. E em nome de Jesus, assim será feito. Amém? Amém, Raquel? Glória a Deus. E assim o Senhor seja louvado e as palmas glorifiquem ao Senhor. Amém? Aleluia. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e transmissões ao vivo.